Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria falar com vocês sobre um assunto de interesse internacional, de saúde pública internacional da mulher. Quais os efeitos ou reações que não constam da bula dos anticoncepcionais hormonais, inclusive do Dilmirena? Porque quando fala assim de anticoncepcionais hormonais, muitas pessoas acreditam ainda que o Dilmirena seria inócuo, que não faria mal nenhum, que não teria absorção hormonal. Mas a verdade é que ele tem, e não é pouca não, ele tem muita absorção, né? É uma questão de que a indústria farmacêutica, junto com a indústria médica, ainda esconde os reais efeitos colaterais dos hormônios sintéticos, dos anticoncepcionais hormonais. E eu só pude aprender e saber isso na pele depois de passar por muitos problemas posteriores à retirada do Dilmirena, né, no caso. Mas assim, a gente já sabe, já tem conhecimento de que esses efeitos secundários, inclusive a síndrome pós-anticoncepcional, ela tem correlação não só com o Dilmirena, né, mas ela tem correlação com todo e qualquer hormônio sintético. Então, é por isso que a gente fica tentando falar para as meninas, alertar de que todos os hormônios fazem mal, que não são, na verdade, hormônios, né, que são remédios, e eles se vinculam aos receptores hormonais, mas de forma defeituosa e podem causar problemas a curto, médio ou longo prazo. Não significa que, porque não está havendo sintoma, não significa que tá acontecendo, que tá tudo bem no corpo, né? Porque a gente sabe que os efeitos colaterais, eles podem vir com força depois de um tempo de uso, ou de forma imediata, ou a médio prazo, ou a longo prazo. Então, sim. Mas o que eu ia falar com vocês, né? Sobre esses efeitos. A gente já sabe que esses efeitos ou reações, eu fiz essa diferenciação, porque efeitos e reações são distintos, né, segundo alguma parte da doutrina, mas isso pouco interessa. Agora, o que interessa é alertar as pessoas sobre, principalmente as mulheres, né, que são as usuárias e que, a despeito de utilizarem os hormônios sintéticos, os anticoncepcionais hormonais, não recebem as informações inequívocas por parte da equipe médica, que muitas vezes escamoteia e outras vezes a equipe médica ainda nega o que está na bula. Mas a gente sabe que o que está na bula é apenas a pontinha do iceberg, né? Tem milhares de efeitos colaterais ou reações adversas não previstas na bula, o que contraria o nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas enfim, a gente sabe hoje, por meio do livro de Jolene Bright, e depois eu vou colocar aqui Beyond the Pill, ela traz informações deveras importantes acerca da utilização de hormônios sintéticos, que eu queria trazer para vocês. Sabe-se que 40% das ex-usuárias dos hormônios sintéticos, elas apresentarão o que se chama de síndrome pós-anticoncepcional. E essa síndrome pós-anticoncepcional, ela pode vir a aparecer depois de 4 meses após o encerramento da utilização do hormônio sintético anticoncepcional, ou até mesmo 6 meses depois. E os efeitos deletérios ou a manutenção dessa síndrome pós-anticoncepcional, ela pode perdurar a vida inteira. Se não houver tratamento, se não houver acompanhamento de um profissional que tenha conhecimento do que é essa síndrome pós-controle de natalidade, que lá nos Estados Unidos é conhecido como assim a sigla BPCS, as mulheres tendem a amargar os prejuízos dessa síndrome por longo prazo ou por toda a vida, né? Talvez alguns, a gente não sabe, mas talvez alguns dos efeitos colaterais ou das reações adversas decorrentes da utilização de hormônios sintéticos sejam para a vida toda, infelizmente. Mas vamos ver aqui. O que os hormônios sintéticos hormonais podem causar nas meninas e que não constam em geral da bula? Primeiro é que pode desenvolver uma doença autoimune, né? Não raro se percebe que muitas usuárias de hormônios sintéticos, elas desenvolvem algum problema autoimune.
Ataque cardíaco ou derrame, né? Trombose em qualquer lugar do corpo, cerebral, enfim, pode ocorrer infarto em qualquer lugar do corpo. Mas isso daí são até efeitos, embora assustadores, eles até vêm consignados em algumas bulas, embora os médicos neguem, né, a correlação. Então, além disso, além do que consta na bula de forma trivial, a gente tem alguns distúrbios que eles podem ocorrer, que a gente já sabe disso mesmo, que já está na literatura, mas que não consta da bula do anticoncepcional, contrariando o dever de informação inequívoca, né? Então, pode acontecer o quê? Pode acontecer distúrbio na tireoide, distúrbio na adrenal, podem acontecer períodos irregulares ou ausentes após o encerramento da utilização, pode ocorrer infertilidade, tá? Problemas digestivos, dores de cabeça que se protraem para além da utilização, dores de cabeça, intestino permeável, desbiose intestinal, redução da energia, doença inflamatória intestinal, fadiga, problemas de pele, problemas na adrenal, problemas na tireoide, que a gente já falou, queda de cabelo, perturbação do humor, ansiedade, queda da libido, hirsutismo, que são aqueles pelos, secura vaginal, dor na vagina, infecção crônica, esgotamento das vitaminas, que a gente chama de depressão, esgotamento de vitaminas, minerais, antioxidantes como folato, B12 e magnésio. A pílula sabota, portanto, a tireoide, intensifica os riscos de coágulos sanguíneos, derrames, alarga a possibilidade de risco de câncer de mama, colo de útero, riscos no fígado aumentados, além da possibilidade do desenvolvimento de diabetes e ataques cardíacos, além das doenças autoimunes que a gente falou. Então, ela atua de forma a destruir a sua microbiota intestinal. E aí você vai ficar com o intestino permeável, que é terreno fértil para desregulação do seu sistema imunológico. Se você tiver predisposição genética para qualquer doença autoimune, ou se você já tiver uma doença autoimune, as chances do desenvolvimento de novas doenças autoimunes estão aí alargadas, embora a medicina tradicional não nos oriente nesse sentido. Há também um aumento de 300% no desenvolvimento de doença de Crohn, se você toma a pílula anticoncepcional. Então, são essas informações que eu queria deixar consignadas, embora não tenham correlação direta com o direito, mas tem correlação direta com o nosso estado, com o nosso gênero, né? Então, é importante que nós informemos as outras mulheres e aos homens também, companheiros, para a necessidade de alteração desse paradigma de utilização de anticoncepcionais, porque não é apenas a questão de evitar a gravidez, porque existem métodos de percepção de fertilidade que podem ser utilizados no lugar desses hormônios sintéticos altamente deletérios, né, que podem causar até a morte de algumas mulheres. Então, além da questão do Código de Defesa do Consumidor, de não estar inequivocamente informado na bula, é preciso que se propague a informação no sentido de orientar e alertar outras mulheres para os efeitos colaterais não constantes da bula desses medicamentos, né? Não são nem hormônios, são medicamentos que são ministrados de forma absolutamente irrefreada, impensada e com absoluta falta de informação. Por isso que eu digo que é um problema de saúde pública internacional da mulher. Qualquer coisa, eu estou à disposição para tirar mais dúvidas. Peraí. Eu falei tanto que esqueci de colocar outra imagem aqui, de onde eu tirei essas informações. Assim, as informações foram tidas de forma empírica, né? No meu dia a dia, conversa com as meninas, porque a gente tem a página do Vítimas do Mirena, e aí a gente recebe muitos relatos. Além da informação empírica, né, daquilo que a gente experimenta no dia a dia, que é tão importante e apesar de ser desprezado em nome da ciência, não existem estudos científicos, mas nós devemos sempre
observar as narrativas das outras mulheres, né? Elas têm muito a nos dizer. Então, o que é importante? Saber que já existe um livro que reconhece esses problemas, né? E nós precisamos não só ouvir as outras mulheres, mas também nos escolher bons médicos que nos escutem, que nos validem. Eu queria deixar também para vocês verem os perfis relacionados aos efeitos colaterais ou reações adversas dos hormônios sintéticos, vítimas do Mirena, AC Veneno e o The Alert. Cuidado com El Dio. Ela fala sobre o DIU de cobre preponderantemente. Engraçado que o DIU de cobre ele se constitui num adjuvante que também pode ser absolutamente pernicioso para a gente, olha só. Ele, embora não contenha hormônios, ele pode ser um disruptor endócrino e causar diversos problemas hormonais, né? Aí vai entrar uma cascata hormonal. Não só o DIU de cobre ou o DIU de prata e cobre, mas qualquer adjuvante, qualquer objeto estranho que você coloque dentro do seu corpo, ele pode gerar doenças nesse sentido. Então, assim, é bom alertar. Eu não sou médica, eu sou advogada, mas, assim, eu tô repassando informações porque eu passei por uma experiência traumática com o DIU Mirena e não tive nenhuma informação nesse sentido. Então, se vocês quiserem buscar informações, busquem, no sentido de que adjuvantes podem causar, sim, doenças autoimunes. A exemplo do DIU de cobre, ele pode causar desregulação hormonal pela própria absorção do cobre e por ele se constituir num objeto estranho. E aí a gente tem a síndrome ásia, né, que é tão relatada pelas meninas das próteses do silicone, que é uma doença autoimune com sintomas inespecíficos que podem ser geradas por qualquer adjuvante, dentre eles o DIU Mirena, o DIU de cobre, prata, os preenchedores de ácido hialurônico que as meninas usam muito em harmonização facial, os bioestimuladores de colágeno, o próprio anticoncepcional hormonal pode funcionar como adjuvante, desencadeando, se já houver predisposição genética, a uma série de problemas de saúde. E por último, a gente tem o perfil IUD das meninas que elas fazem um aparato assim geral de todos os dispositivos intrauterinos, elas falam, e pelos relatos que a gente vê, a gente consegue ponderar que não vale a pena, né? São problemas que podem te acompanhar aí para o resto da vida, e se você puder não fazer uso deles, é a melhor indicação. Qualquer dúvida, estou à disposição para indicar, mas lembrando que eu não sou médica, estou falando da minha experiência pessoal, das pesquisas que eu fiz e com base no livro Beyond the Pill, de doutora Jolene Bryan, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, bom dia, boa tarde.